Olá! Muito bem-vindo! Muito bem-vinda! Tudo jóia? Estamos começando mais uma live em ritmo animado hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um retorno sobre isso. Deixa eu arrumar aqui para parar de esfregar isso na roupa. Oi, 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 oi! Gente, hoje o assunto tá... Uma live só não vai ser suficiente para falar de todo o assunto que teria para falar sobre isso. O som tá bom, obrigada. Bom dia, Paula. Bom dia, De Souza Silva. Brincos mais style. Bom dia. Vamos esperar a Aline. Aline, cadê você? Aline, muito bem-vinda. Oi! Tudo E aí? jóia? Tudo bem? Tudo certo? Tô bem, e Tudo você? certo. Tô bem. Hoje o senhor Eco não veio? Espero que não. Espero que ele não participe da nossa live. Será? Eu tô tentando me arrumar aqui. O fio do Eu tô do ouvindo meu eco. fone, ele Pessoas, é vocês muito estão ouvindo curto. eco? Eu acho que não. Eles vão estar escutando só o passarinho. Quem? Oi, povo, tudo bem? Vocês estão me escutando? Já estava falando com eles que o assunto de hoje Já? vai ser uma live só, não é suficiente para falar sobre tudo que a gente tem para falar desse tema, que faz uma produção dar completamente errado ou dar completamente certo. Então, alguém falou que tem um eco bem baixinho, assim, só que pra mim tá super alto. Nossa. E acho que o povo deve estar ouvindo um pouco desse eco também. Então sai e aí Ah, solicita para entrar de novo. tá. Está tendo Peraí, eu eco vou mesmo. sair já. Gente, já volto, tá? E aí, vocês estão sabendo do que a gente vai falar hoje? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que pode interferir em uma produção de joias? Fazer ela dar certo ou fazer ela dar errado? O que você acha que está ligado a isso, que pode fazer tudo dar certo ou tudo dar errado numa produção? Planejamento? Planejamento faz parte, mas antes do planejamento ainda tem uma coisa muito interessante. Comunicação. Exatamente. Olha que bacana. Comunicação. A gente vai falar sobre isso. Comunicação e relacionamento dentro de uma equipe de projeto, né? Que está projetando uma joia para um cliente. Deixa eu adicionar a Aline de novo. Bom dia, bom dia. Bom dia para o Boa povo. O que tarde. você estava falando? Fala aí. O que Então, é? eu estava falando sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre comunicação, que na verdade o tema da live é como fazer um projeto de joias dar errado. Que entra essa questão da comunicação, do relacionamento, falar um planejamento, eu achei muito bacana, porque isso também envolve, apesar de não estar conectado com o que a gente vai falar hoje, o planejamento também entra na questão da comunicação, né? E aí eu encontrei, a introdução da nossa live vai ser um título. Eu encontrei nesse livro que eu tô lendo, ó, Criatividade S.A., do Ed Catmull. Ele é presidente da Pixar, que fizeram o filme do Toy Story e Vida de Inseto. Cara, e aqui tem um parágrafo que fala exatamente sobre essa questão da comunicação. Então, eu vou ler esse trecho para vocês como introdução do nosso assunto. E aqui ele fala assim, ó, vale a pena repetir a lição. Conseguir a equipe certa é a condição necessária para conseguir as boas ideias. É fácil dizer que você quer pessoas talentosas, mas a maneira pela qual elas interagem umas com as outras é o segredo. Até mesmo as pessoas mais inteligentes podem formar uma equipe ineficaz
se essas pessoas forem incompatíveis. Isso significa que é melhor se concentrar em como uma equipe está se desempenhando e não nos talentos dos seus membros. Uma boa equipe é feita de pessoas que se complementam umas às outras. Existe aqui o princípio que pode parecer óbvio, mas pela experiência dele, Ed Catmull, não é. Conseguir as pessoas e a química certa é mais importante do que conseguir a ideia certa. Aí aqui, antes desse parágrafo, ele fala assim, ó. Se você der uma boa ideia para uma equipe medíocre, ela irá estragá-la. Se você der uma ideia medíocre para uma equipe brilhante, ela irá consertá-la ou jogar essa ideia fora e propor algo melhor. Então, como que a gente traduz isso para a nossa área de design, de modelagem 3D, de produção de joias? O meu tipo de trabalho e o da Aline, a gente trabalha como freelancer, a gente trabalha de forma autônoma, sem estar ligado a uma única produção, a um único cliente final, a uma única prototipagem. E a gente tem que conseguir trazer esse conceito de se conectar, de ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com as pessoas que estão prestando esse serviço para um único cliente. E nessa área, infelizmente, a gente ainda se vê muito autônomo mesmo. Então, a gente se preocupa com a nossa parte e não se preocupa com o que vai acontecer em seguida, depois do desenho, depois da modelagem, depois da prototipagem, da borracha, até chegar na produção, até chegar no cliente final. E aí, a gente não trabalha como uma equipe. E tá errado, porque afinal é um conjunto de pessoas autônomas prestando serviço para fazer feliz um único cliente. Então, a gente tem que começar a se olhar um pouquinho diferente, trabalhar melhor a nossa questão de comunicação e relacionamento no nosso trabalho, mesmo que ele seja completamente independente do resto. Então, Drelly, é o seguinte, a gente chegou à conclusão das nossas conversas que 90% dos erros, eles vinham, na verdade, da falta de comunicação, tá? Então, esse trecho do livro é bárbaro, porque simplesmente ele resume o que acontece na cadeia produtiva joalheira. Se a gente não tem essa comunicação, falta essa comunicação, como que eu vou dizer? Falha várias etapas. Então, é um erro sequencial, na verdade. Se eu não consigo me comunicar, comece comigo. Se eu não tenho essa comunicação com você, pronto, falhou a primeira etapa. Aí, se eu consigo falar com você bem como eu consigo, tem você e mais uma outra etapa. Se falhou ali, também volta tudo atrás. Então, não adianta você ter uma baita ideia. A gente tem esse problema hoje. Eu tenho um baita de um projeto, uma ideia, e de repente, eu não tenho quem produza. Eu não tenho profissional suficiente nessa cadeia que consiga falar comigo, né? E que desenvolva bem. Então, a gente entra num ciclo de erros sem fim. E às vezes a gente não tem nem condição de perceber onde é que está o erro. Foi a conversa de ontem que eu fiquei assim um pouco chocada também. Eu como designer, que estou mais longe ainda dessa ponta, aliás, a Adriele vai falar para vocês depois dessas cinco profissionais, esses 5 pilares, tá? Por favor. É o designer, modelista, prototipagem, borracha e produção. A gente fez esse resumão para vocês. Então, guarda aí. O Batman e Robin, designer e modelista. Ó, Batman e Robin. Batman e Robin. Depois a gente vai falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui para ouvir vocês. Então, aí entrando nessa parte, né? Você tinha comentado ontem do designer fragmentado. Né? É verdade. É verdade. Eu falei desse modelo de profissional porque é muito curioso. Eu acho que você já pegou muito desenho assim. Quem é o design fragmentado nessa cadeia? Eu apelidei assim carinhosamente o designer, tá? Porque ou ele faz a perspectiva e não sabe fazer o desenho técnico, ou ele faz só o desenho técnico e não consegue colocar a peça em perspectiva, ou ele faz só a ilustração. Ele é um vendedor de ideias, ele é um vendedor das suas criações. Ele não está muito preocupado o que acontece logo após. As outras etapas que a gente mostrou a nossa mãozinha aqui, ele não está muito preocupado com isso. Ele quer vender ideias dele.
entendeu? Esse é o design fragmentado. Ele envia o projeto por pedaços. Ele não tem essa capacidade. Porque é até curioso, se eu parar para pensar e filosofar um pouco aqui com vocês, o Orives, ele se ramificou para autor de joias e para designer de joias. Antes era só Orives que desenhava e fazia as coisas, certo? Certo, então ele tinha a ideia, ele produzia a sua ideia. Aí teve essa ramificação, o que gerou grandes possibilidades, porque eu posso hoje focar mais na criação com o design de joias. Tá? Então, o design ao pé da letra, quando eu pegar essa palavra, eu não posso pensar só em desenho como o design. O design é todo o conceito, é todo o projeto. Senão eu sou meramente um desenhista de joias. Tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Então, esse design fragmentado é muito ruim e existe muitos por aí, tá? Eu já desenhei para outro designer que não conseguia colocar em perspectiva. E já fiz o caminho inverso, de só desenhar o projeto técnico. Quando eu penso em design, eu penso na criação, mas o projeto, o desenho, todos os dados para que alguém produza, senão eu sou meramente um desenhista. Isso tem me preocupado, porque eu recebi mensagens no WhatsApp de empreendedor de joias me perguntando quanto que era a criação, mais o desenho técnico. E eu fiquei um pouco chocada também, porque isso não existe. Não deveria existir. Se eu penso no design, no projeto... A separação. Oi? Não deveria existir a separação que você fala, né? Entre o design e o desenho técnico. Sim, não deveria existir essa separação, porque quando eu penso em design de joias, eu penso no profissional completo. Aí vem a calhar com a live retrasada que eu fiz com você, né? Nós fizemos juntos a nossa primeira live. Aí o conhecimento técnico, onde que está? Porque ele não tem esse conhecimento técnico para fazer o projeto. Ele pode ter boas ideias, como você disse no trecho do livro. Mas quem vai produzir, ele também não se importa muito. Ele quer vender as ideias, ele é um vendedor de ideias. Então você vai fragmentar o que já está fragmentado. Imagina um design de joias fragmentado. Modelista sofre muito. Eu acho que você já sofreu muito, porque senão de repente ele vai pegar um desenho. Como que você vai interpretar? Onde que está esse design? Ele vai vender esses projetos para a fábrica, aí depois ele some. E aí o modelista, cadê? Quem fez esse desenho? Ele não tem medida nenhuma, gente. Eu não sei se vocês... Ela tá rindo, a Adriele tá rindo, porque ela vai interpretar do jeito que ela conseguir. Entendeu? Imagina um monte de desenhos que ela já não pegou nessa vida e falou, meu Deus, o que que eu faço? Eu acho que depois ela vai falar com vocês essa importância e como ela lidar com isso. Porque, de repente, eu vou ilustrar para vocês, calma aí. De repente, você só tem isso aqui. Você não tem nem o que, sabe? Você não tem esse projeto. Você perdeu, fragmentou. Então, a Adriele vê isso, tá, mas e daí? Esse pavêzinho aqui, como que é? Ainda tem alguma descrição aqui, mas geralmente ela sabe que é pior que isso. Ela sabe que é quase uma ilustração. Então, onde que foi parar esse design fragmentado? O que que ele faz no nosso mercado? Ele é péssimo, na verdade. Então, eu vou passar a bola para a Adriele explicar um pouco. Então, essa parte da comunicação do modelista com o designer, eu já recebi muitos desenhos que realmente são só a perspectiva da peça. E aí a gente tem que ficar voltando para entender, porque assim, quando a gente está prestando serviço para um outro cliente que comprou esse desenho, o cliente vê esse desenho, só que tem toda aquela personalidade, toda aquela característica que o designer colocou no desenho. Só que quando tem uma vista só e a gente não consegue, a gente olha e não tem certeza absoluta daquilo, a gente precisa perguntar. Eu como modelista, né? Eu preciso voltar no designer e falar, olha, aqui é assim mesmo, é para ser um movimento assim, ou enfim, a gente pergunta ali sobre as características da peça para confirmar se é isso mesmo e manter essa essência. E aí, muitos desenhos, eu acredito que por essa falta de comunicação, né, por esse designer ser indiferente, né, fragmentado, diferente ao restante da produção, ele só vende o desenho e tchau, aí a gente faz a modelagem e eu acho que nesse processo muitas peças perdem a essência de verdade. Né? O que o designer tentou passar ali se perde porque a gente não consegue ter essa comunicação. E eu já tive
é vezes de trabalhar só com o desenho e não ter o contato do designer. Então, não tinha como recorrer a ele. Aí eu tinha que fazer o que eu acho que é o que ele queria dizer. E nesse processo do achismo, né, de achar, sempre sai alguma coisa errada. E como que você corrigiu o designer? Como que você corrige? Vamos lá. Ó, 6 metros de garra. É uma piada interna isso daqui. Brincando sobre isso, a gente, isso daí entra a parte do ego, né, das pessoas, né? Que eu sempre penso que a pessoa com quem eu vou me comunicar, ela é mais sensível. Sensível mesmo de ser melindrosa, né? Seria a palavra. De ser sensível, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, com o jeito, com o tom que você vai falar, para não passar a impressão de que você tá assim, julgando ou apontando um erro. Às vezes a pessoa não tem esse jogo de cintura. Você quer fazer uma correção educativa, né? Isso, para entender, ou na verdade não é nem correção, é falar assim, ó, para essa produção, para essa fábrica, a gente vai precisar fazer uma modificação para funcionar, e eu vim aqui ver com você como que a gente pode fazer isso junto, sem perder o seu design, sem perder o que você criou. Às vezes tem que dividir peça no meio, não sei. Então, às vezes precisa ter montagem, precisa fazer modificação mesmo no desenho, para eu fazer a modelagem corretamente e essa modelagem funcionar lá na fábrica. E às vezes essa pessoa pode não receber com bons olhos e achar enfim, aquele modelista não sabe de nada, ou a pessoa leva para o lado pessoal e não sabe, enfim, ter essa separação do que é um tratamento pessoal, né, e do que é um negócio profissional, que a gente precisa estar unido como equipe para atender a necessidade do cliente, né? Então, eu sempre, sempre, sempre vou conversar com a pessoa com essa preocupação de que eu tenho que ter muita delicadeza para falar, para explicar, para perguntar, para entender o que a pessoa quer dizer e para trazer alguma coisa que precisa ser modificada. Eu sempre tento ser o mais delicada possível. É claro que nem sempre a gente é humano, não é robô, a gente também tem nossos humores, tem momentos e momentos, mas eu sempre tento estar atenta a isso para realmente não cometer esse deslize. Eu tento ser a parte de equilíbrio, às vezes, na relação, entende? Porque, às vezes, eu sei que a outra pessoa não tem esse jogo de cintura. Não é maleável e, às vezes, acaba levando para o lado pessoal. Sim. Corretíssima, porque a gente tem a fama de ter um ego super frágil, tá? E eu descobri isso numa palestra, eu fiquei muito chocada também, porque o designer ele precisa se comunicar com o cliente, com o modelista, e de repente, quando eu fui nessa palestra, o moço, no final, ele perguntou, mas como é que eu faço com o design? Como se a gente fosse a pessoa mais trabalhosa, né? Difícil de lidar, porque eu entendo o que ele quis dizer. De repente você demorou horas para criar, de repente você achou que sua criação era mais, né, linda, maravilhosa, aí vem alguém falando, não, isso aqui não tá bom não, né? Pode refazer. Então também há jeitos de você falar com a pessoa. Quando a gente fez aquela piadinha interna, é o seguinte, eu disse outro dia para a Adriele que eu queria uma gravação de 6 milímetros. Ela ficou meio assim. Aí ela falou que era muito grande. Falou, é gravação de tu. E a gente brincou, mas a gente tem essa química, né? Agora você não sabe quem é o modelista. A gente não sabe quem é o modelista, porque assim, a gente já tem um tempo, então a gente pode fazer isso. Às vezes, uma palavra errada não dá problema, né? Porque ela pode ficar mais melindrada mesmo com isso. E a gente precisa dessa comunicação. E quando eu tive essa palestra com o Manuel Bernardes e a Silvia Furmanovic, que são grandes nomes joalheiros, e o know-how deles é incrível, eles falaram assim, gente, somos nós.
que vamos lá e direcionamos o designer a criar o que a gente quer, nossa essência, mas é com jeitinho, não é você dando tapa com palavras grosseiras, né? Mas eu também entendo que o design, às vezes, ele fica um pouco, né, assim, fala, nossa, mas aí como você falou, são jeitos e jeitos, como você disse da gravação, você realmente ficou na dúvida, porque eu falei um negócio tão... E quando a gente está no desenho, às vezes essa conversão de milímetros, centímetros, milímetros, causa, assim, a gente não a gente é humano, a gente não é um robô. Às vezes passam umas medidas que aí o modelista tem que virar para o design e falar, e aí? É 6 metros, 6 quilômetros, essa garra, né? O que que... Não, aí faz sentido, mas eu não posso ficar melindrada com você e falar, nossa, né? Porque é uma questão assim de ética e respeito, tá? O que a gente está faltando aqui, que eu vejo, é essa questão de ética e respeito entre as partes, tá? E entender que é um projeto em conjunto, é o que eu falei no começo, que eu acho que a gente volta nisso. Entender que é um projeto em conjunto para servir um único cliente. E pode ser que o cliente seja a produtora, né? A fábrica que vai produzir as peças. Pode ser que o cliente seja a joalheria, pode ser que o cliente seja o cliente final. Independente dele estar nesses 5... Eu dividi em 5, gente, porque geralmente é assim, ó. É o designer, o modelista, a prototipagem, a borracha e a produção. Não são todas as produções que têm o profissional que tira a borracha da peça, e não são todas as produções que têm, fábricas, né? Que têm a prototipagem, tá? Então, eu dividi porque a maioria dos meus clientes é nesse formato, não significa que é sempre assim. Mas esse conjunto é para servir um único cliente. E todos nós aqui devíamos trabalhar realmente como equipe, independente da distância, dos quilômetros, que eu estou em Cascavel, a Aline está em São Paulo, e a produção é um em Rio Preto, o outro em Limeira, enfim. Todo mundo devia ter esse olhar e conseguir ter uma interação muito melhor para fazer dar certo. Porque todo mundo está com o mesmo objetivo, servir o cliente. É isso que sustenta a gente, né? Servir um único cliente. E aí, ontem a gente estava explicando, né, sobre isso. O que acontece assim, quando para aqui? Ou então, onde que é o menor prejuízo? Vamos explicar para as pessoas. Quando eu falei da etapa de passar o design, modelista passou. O problema maior está em qual etapa? Na quarta? Qual é o maior prejuízo para o empreendedor de joias? O prejuízo é não identificar os erros antes deles irem para a produção, né? Porque eu só descubro quando tem algo errado, quando só falta polir e cravar. E aí é um susto para o designer, porque ele viu que não foi isso que ele desenhou. Você olha o desenho e olha a peça final, você fala, não foi isso. Não tem nada a ver. Não foi isso que eu desenhei, cara. Não fui, como assim? Não fui, né? Eu falei, não, fui eu que fiz isso, não. Entendeu? Aí você voltar essas 5 etapas para começar de novo, gente, é um problema muito grande, é um desgaste grande, tá? Que o empresário tem que ir lá. Quem vai intermediar isso? Quem é o intermediário dessas 5 aqui? São 5 autônomos? Vocês já imaginaram o precipício de comunicação e relacionamento, se eu não conheço? Não, pensa aí, vocês já enfrentaram alguma situação? Escreve se vocês já passaram por isso, porque a gente está passando quase direto isso, né? Já passei muito, só que hoje eu já aprendi a me munir para... porque assim, volta sempre a questão assim, ó, se deu errado na produção, que é aqui, aí a produção geralmente joga que é a culpa do modelista, certo? Então, assim, ó, se eu vou fazer uma explicação básica aqui sobre essa questão da comunicação. Se aqui deu certo, designer e modelista, eles se juntaram e fizeram uma produção boa, uma modelagem boa, passou para a prototipagem. Da prototipagem, passa para a pessoa que tira a borracha, a pessoa que tira a borracha passa para a produção. Deu erro aqui na produção. E aí, como que eu vou descobrir da onde que realmente veio o erro? Porque às vezes não é o erro do modelista. Às vezes não é o erro do designer. Pode ser, olha só como que é. Às vezes, se eu entreguei exatamente o que o cliente pediu para funcionar nessa produção aqui, que é respeitando as medidas que aquela produção usa,
respeitando todas as questões técnicas da produção, desta produção, exatamente desta, que é a que vai produzir a peça, então o erro não está aqui comigo. E aí você tem que ter informação, você tem que ter conhecimento técnico para você saber se resguardar nesse caso, isso falando como modelista. E no caso, se o erro foi aqui no design, e se passou para frente, significa que o modelista não tem o conhecimento técnico suficiente para olhar para o desenho e juntar aqui com o designer e falar, ó, a gente precisa melhorar isso porque pode dar erro na produção, tá? Então, começa aqui. Aqui é realmente uma responsabilidade muito grande. Aí chegou na prototipagem. Eu já evitei desperdício para os meus clientes, muitos deles nem sabem, porque quando eu tenho a oportunidade de ir na prototipagem, pegar o protótipo na mão antes de enviar para o cliente, eu vi que tinha um erro na prototipagem. E tem gente que nem sabe que isso existe, acha que prototipagem é 100% perfeita, mas não. Tem todas as questões dos suportes que põe naquela peça, a peça não completou direito, o dono da prototipagem, como não é ele que modelou a peça, ele não viu o erro, era bem pequeno, era erro, as garras não completaram, as garras de um lado da peça. E aí, se eu não tivesse ido lá ver, tinha gasto SEDEX, tirando sem falar, nem vamos contar o tempo, tá? Eu nem vou colocar o tempo aqui, mas SEDEX, borracha, aí ia chegar lá na produção e ia dar errado. E aí a culpa ia ser de quem? Porque depois que o protótipo passa para borracha, às vezes ele sai inteiro, o protótipo. Às vezes ele se quebra todo no processo de tirar a borracha. Como que eu ia provar que o erro era aqui na prototipagem? Como que eu ia pedir para a prototipagem, se eu não tivesse visto na hora, fazer de novo e fazer de graça para mim? E aí eu poupei todo esse tempo, todo esse dinheiro para o meu cliente, e eu acho que eu nem cheguei a comentar para ele. Mas olha só como que a expertise que eu tenho de chegar, levei uma lupa, né? Olhei as peças e falei, ó, aqui não completou, aqui vai dar problema. Você pode fazer essa peça de novo? Então, essa comunicação é muito importante de uma parte para outra. E às vezes a gente não tem acesso, né? Na prototipagem, por exemplo, se é de uma cidade para outra, a gente não tem como dar esse acesso. Mas se a gente tivesse uma excelência do trabalho, cada pessoa fazendo a sua função com essa excelência não era nem necessário, entendeu? A dificuldade da educação joalheira, vamos dizer assim, é o que está... É um entrave, é um empecilho, porque a gente tem boas ideias, projetos, mas eles vão parando aqui nas etapas e aquela ideia maravilhosa, ela vai ficar na gaveta, porque isso já me aconteceu muitas vezes. Eu tenho uma ideia, chega para o modelista, por preguiça mental, incompetência, e fala, não dá para fazer. Você muda de modelista e aí sai a peça. É igual Orives, aí sai, tipo milagre, né? Meio milagroso. Então, tem esse problema. E aí, outra questão que eu gostaria que você explicasse, um pouquinho, assim, brevemente, esses 5 pilares, a função de cada um. Só para que a gente está falando borracha e prototipagem, eu não sei se as pessoas elas sabem do que a gente está falando. Não, a maioria parece que já atua ali na área de joias ou Nossa, então, adorei essa pergunta. Qual é a peça mais difícil de desenhar? Olha, a gente pode criar várias peças muito difíceis de desenhar. Na verdade, tanto o desenho no papel quanto a modelagem 3D. Porque aí, na verdade, entra as questões da produção. Então, a gente tem que ter um olhar muito produtivo. A gente tem que entender os processos de produção, tem que conversar muito com a produção para conseguir desenhar aquela joia. Porque, assim, não dá para responder qual a joia mais difícil de desenhar. Porque o desenho é fácil, né? O desenho é fácil, entendeu? O problema tá ali no meio daqui, ó. Entendeu? A produção, aqui a gente tem a parte muito da criação, mas quando chega aqui, fica um pouco mais difícil. Tá certo que o modelista ajuda muito a gente. Ele bate o olho, é meio clínico o olho. Olha, essa espessura tá duvidosa. E aí a gente chega e pode refazer o desenho e tudo mais. Eu acho muito difícil representar a ideia de uma peça quando tem muito encaixe, quando é articulada.
aí sim, porque são 6 fichas técnicas ou mais, porque o modelista ele tem que receber um projeto até mais, como que eu vou dizer, fino e delicado, assim, sabe? Com muitos dados. Isso não pode atrapalhar, entendeu? Eu prefiro pecar por excesso de detalhes do que não ter os detalhes e o modelista falar, meu Deus. Né? E aí a gente tem que se comunicar toda hora, também a gente perde um pouco de tempo. E se eu não tenho essa intimidade, essa química que a gente for incompatível, gente, é um projeto que de uma peça pode levar meses, e não pode, a gente tem uma certa pressa. Quando a gente fala de indústria, de fábrica, a gente tem muita pressa. Eu não posso demorar nessas 5 etapas, de repente, 1 mês, 2 meses, uma peça. É como ela falou, são 5 autônomos e um cliente. A gente precisa ter uma cartela de clientes. Se começa a dar problema em cima de problema, como eu falei, no erro de sequência, um erro sequencial, vai ficar difícil, tá? E aí a gente fica julgando o trabalho do outro e a gente fica, sabe, a equipe não funciona, é isso que eu quero dizer. Entendeu? É difícil, é falta de comunicação, de um bom profissional ali, porque como é que você vai resolver isso? Quando eu vejo uma coleção, eu já falei isso por Adriele muitas vezes, eu vejo que a equipe estava muito afinada, alinhada. Existia a sinergia que você falou, existia isso. Quando uma pessoa faz muita falta, eu não sei se vocês têm noção disso, quando uma pessoa sai daquela equipe por algum motivo ou outro, de repente você vê na marca que a próxima coleção dá um desnível, assim, porque aquele profissional faz falta, entendeu? A gente tem que sempre estar muito alinhado. E quando você é autônomo, é um precipício essa comunicação. Eu não sei se vocês podem ter essa noção, entendeu? Porque fica mais difícil. Eu não sei com quem eu tô falando. Esse desenho que eu fiz, eu não sei nem para onde vai, às vezes. E aí, quando eu fico sabendo, já tá na peça final, eu penso, é aquilo que a gente volta de novo. Eu não fiz esse projeto, eu não vendi esse projeto para você. Tá? E aí, N culpados, a gente arranja N culpados. Esse é um dos problemas, a gente não consegue ouvir e ser ouvido, né? E hoje mais difícil, hoje a gente tem uma comunicação muito fácil, mas a gente não tem esse respeito de ouvir e ser ouvido. Então. E outra coisa que você falou aí, referente a mudar a aparência do projeto, que inclusive a gente já presenciou, é a questão da própria fábrica não saber ler o desenho do designer. E é uma coisa que deveria ser natural, é parte do processo. Só que parece que ou a empresa é muito acostumada a só ver uma vista perspectiva que não tem informação nenhuma, então eles fazem do jeito que eles querem, né, do jeito que eles interpretam, e quando a gente entrega uma informação muito detalhada do projeto, eles olham aquilo e, tipo, eles se embananam nas informações, sabe? Eles misturam, eles não sabem interpretar, não sabem unir, não sabem ver a setinha apontada, não lê, parece que tem preguiça até de ler às vezes. Tem muito detalhe, tipo, eu não sei ler, né? Tem muito detalhe, não sei ler. O Orives eu já cheguei e chateia, porque você passou horas e aí você vê que o Orives, de repente, ele fala, não entendi nada. Já aconteceu isso comigo, na frente do dono, que ia me contratar, ele falou, olha, não entendi nada. E tinha o frontal, lateral, superior. Aí você pensa, meu Deus. Então tem que tomar muito cuidado. A ideia a gente tem, mas como é que a gente passa? Como que a gente produz? Esse problema existe, é gravíssimo. Muita gente consegue um know-how de equipe legal, mas o autônomo é mais difícil, porque eu vou lá brigar com o Orives no ateliê dele, como acabou de acontecer, não posso. Aí eu vou falar o que pro dono? Olha, eu posso refazer algo mais simples para que ele entenda. Eu vou adaptar. O design tem que ser super uma pessoa maleável, né? Mesmo no desenho. Ele tem que entender
como representar aquela ideia, quem vai fazer, entendeu? Se o Orives ele não tem muito essa percepção, essa leitura, eu também tenho que entender, não, olha, vou tentar desenhar de um jeito que seja compatível com o conhecimento dele, vamos dizer assim. Mas deveria ser um conhecimento meio que padrão, né, Adriele? Porque... Desculpa, né? Pedindo desculpa para vocês, porque para mim é muito simples a pessoa olhar tudo que está escrito e conseguir entender. Tá tudo escrito, não tem mistério, não tem nada oculto, não tem só um desenho sem detalhamento. Então, o Ourives tinha que procurar ter esse conhecimento para conseguir trabalhar com esse tipo de profissional designer que é completo, que entrega todo o desenho técnico completo. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, aquela peça tem um super movimento e é muito necessário a gente ter que detalhar mais de 4 vistas às vezes, para o Ourives conseguir captar isso e não ver só uma peça chapada no papel. Para ele entender, então a vista de frente é esse formato, mas de lado ela é toda trabalhada. Então ele vai ter mais de uma vista para ele conseguir unir isso lá na produção dele. Isso a gente está falando de Ourives que vai fazer até uma peça de forma completamente manual a partir do desenho. E tem a empresa que vai passar pela modelagem, pela prototipagem. Como que eu vou interpretar que o desenho dela tem ondas, né? Tem formas, e não é uma coisa chapada se ela só me entregar uma vista de frente? Não tenho como adivinhar. Não tem bola de Mas você não cristal. tem que perguntar antes, por exemplo, antes dessas 5 etapas, se o Orives tinha alguma dúvida, ele ligava, gente. É tão fácil a comunicação hoje. Sabe, eu acho assim, se você desconhece ainda o Orives modelista, tudo bem. Mas você precisa ligar. Olha, não estou entendendo. Vira para alguém, pelo amor de Deus, gente. Não é vergonha, tá? Você virar e perguntar. Eu não estou entendendo. Tá? Não importa, eu não vou julgar. A Adriele não vai julgar. Porque muitas vezes eu não sei, eu viro para a Adriele. O que eu faço nesse desenho, como que eu coloco, né? Sem preguiça, sem ficar melindrado de dizer, não, eu não sei tudo, não é tudo que eu consigo desenhar. Aí eu tenho que virar para um modelista ou um designer que está há muito mais tempo do que eu no campo de trabalho e ser sincero e falar, olha, estou com um probleminha aqui. Mas isso é vergonhoso? Não é vergonhoso você, de repente, apresentar aquela peça final horrorosa que é lixo, tá? É lixo aquilo ali. Então, é complicado. Não tenha vergonha, gente, de ligar para o cliente, mesmo para o dono. Se eu não entendi a ideia dele, eu preciso ligar de novo e falar assim, olha, tem alguns probleminhas aí, você fala com ele. Tem repassar, tem que ligar para o modelista, eu vou ligar para o modelista. O que você está achando? Será que vai? Porque às vezes a gente desenha uns formatos que não tem muita definição. Eu já tenho alguma noção, assim, de falar, isso vai dar trabalho. Eu tenho que ter redefinição desse contorno. Porque eu tenho essa intuição, às vezes, que isso não vai dar. E não dá, naquele ponto que dá errado. Porque, às vezes, o desenho não estava muito bem alinhado com a peça, sabe? Então, o desenho ele tem que ser realmente mais maduro, mais detalhado. Né? Eu não posso fazer, aí eu fiz essa linha assim, mas ela é meio inclinada, mas ela também é meio reta. Não, isso não existe. Não, mas você já entendeu, né? Porque a gente já tem essa química, ela já entendeu. Então, eu não posso, eu como designer, eu não posso deixar essas arestas no desenho, gente, eu não posso. O papel pode até aceitar tudo, mas chega no modelista e se passa pelo modelista que ele não percebeu, aqui na terceira etapa, gente, você já tem o protótipo. Isso já lhe custou dinheiro. Se passar daqui, e o tempo, se passar ainda aqui não tem mais volta. Não sei se vocês conseguem. Entendeu? E se for peça em série, você vai perder protótipo. Você vai perder... Eu já conheci gente que jogou 200 peças fora nesse protótipo. Quanto que... Dá para mensurar isso em reais? Quanto seria hoje? Depende, né? Porque o protótipo, ele varia o valor de acordo com o tamanho da peça. Mas, cara, 200 protótipos, eu não quero nem fazer a conta, porque vai dar aquela dorzinha no coração, sabe?
Vai muito, né? Por menorzinha que seja a peça. Sim. Essa questão do desenho, se eu recebo um desenho muito simples, eu vou entender que é só aquilo. E aí, quando tem muito detalhe, eu preciso conseguir unir todos esses detalhes na modelagem e passar para frente, né? Então, essa questão da comunicação, gente, da gente conversar bem com o designer, caso a gente esteja recebendo um desenho de um designer, com a produção é muito importante, porque aí, assim, ó, se o design e a modelagem está alinhado, se a modelagem está alinhada com o design, deixa eu voltar a mãozinha do jeito que estava, né? Se a modelagem está alinhada com o desenho e com a fábrica, esses dois pontos aqui, ó, não tem como dar errado, a prototipagem e a borracha. O que pode acontecer aqui de dar errado é a prototipagem falhar, não por culpa do desenho, não por culpa da modelagem, e a borracha sair errada, porque às vezes o profissional não tem experiência, ou é uma peça muito diferente do tradicional que ele está acostumado, e aí aqui dá problema. Aí o que tem que acontecer? Se quebrou o protótipo aqui na hora de tirar a borracha, volta para fazer um protótipo novo, isso tem custo, isso tem tempo, volta para tirar a borracha. Até ficar bom aqui e passar na produção. E se o modelista casou o desenho com a produção, não tem como dar errado, tá? Sempre pensando em facilitar. E só que, olha só, contando um exemplo que aconteceu comigo. Uma cliente, inclusive, que eu já citei, querendo abrir a sua própria marca com desenhos exclusivos, com joias exclusivas. E ela vinha com o design, com o desenho, e eu fazia toda a comunicação com a fábrica, que a gente conheceu juntas, eu não tinha o conhecimento dessa fábrica, a gente procurou junto para atender a necessidade dela. E eu fiz todas as perguntas que eu precisava para poder fazer o 3D. E a fábrica simplesmente esqueceu de falar que eles cravavam as peças no metal e não na cera. E aí, quando essa informação, por exemplo, ela muda toda a configuração da cravação no 3D. E aí, o que aconteceu? As peças foram produzidas e todas as cravações ficaram uma bênção. Para não falar um palavrão. Isso. Ficou ruim, ficou feio, ficou horrível. As pedras todas fora de esquadro, não estavam todas alinhadas. Aí ficava torta a pedra, uma para cima, uma para baixo. As pedras não cabiam. Por quê? Porque ele só simplesmente esqueceu, na hora que eu perguntei a cravação na cera, eu não sei se ele estava, enfim, distraído com alguma outra coisa, falando com outra pessoa, porque era tudo pelo WhatsApp, e ele me respondeu que era cravação na cera, eu fiz tudo para cravação na cera e era no metal. Então, é uma única questão, e foram 15 peças que foram prototipadas para esse padrão. Imagina só o quanto que a minha cliente não gastou. A modelagem comigo, a prototipagem, a borracha, o tempo, e eu imagino o quanto que ela não ficou frustrada. Imagina, mas você acha que, pensando agora, as peças com mais originais, mais exclusivas, aquelas que dão mais trabalho, tem um certo bloqueio, não tem? Porque eu sinto que as pessoas, assim, os profissionais que não são tão profissionais, eles querem fazer o que é mais simples. E ganhando também, claro. Eu sinto que temos esse problema assim no mercado. Quando você faz algo muito fora da caixinha, porque vai dar mais trabalho, entendeu? Aí, em vez de cobrar mais, talvez, você já fica bloqueando, diz que o desenho não dá, não entendi, não tá certo. Isso não é só Orives, isso não é só modelista, e aí a gente recai no erro de novo, sequencial. Então, por que a gente está perdendo tantas ideias boas, né? Porque tem que ter, assim, ó, o cliente, isso entra muito na live que eu fiz quinta-feira passada, pessoal. Até se vocês quiserem ver depois, já está no feed. Isso entra muito nessa questão da disposição das empresas, porque às vezes o perfil delas é trabalhar com peças rápidas de fazer. Então, eu, modelista, olho para a peça super genial que você trouxe, eu olho para ela e eu sei que ela não vai demorar um dia para eu fazer, ela vai demorar uns 3, 4 para eu fazer a modelagem. Porque eu vou precisar conversar muito com a produção para fazer esse desenho diferente
dar certo na produção também. Aí, nesses 4 dias, eu podia estar pegando 3, 4 peças por dia, que eu faço e entrego no mesmo dia, que é muito mais rápido, que eu vou ganhar mais que o dobro se eu pegar a sua peça para fazer. Então, entra disposição, conhecimento técnico e a disposição também da fábrica. Eu conheci uma fábrica que aceitou um super desafio, que foi fazer uma peça que não era uma joia. Eu fiz a modelagem e eles tinham que produzir essa peça muito maior do que uma joia, com a qualidade de uma joia. E eles aceitaram o desafio. Mas eles aprenderam a cobrar também. Eles sabem que tem isso. E tem a outra ponta, que é o cliente entender que, como é uma peça totalmente diferente, que foge do padrão do rápido, do fácil de produzir, vai ter um custo maior. Né? Sim, então, sim. É o conjunto de todo mundo querer participar, tanto financeiramente, quanto com estudo, conhecimento, aplicação e fazer dar certo. Olha só. Sim, exatamente, né? E aí é o que acontece. A pessoa às vezes olha e fala, não tem jeito de fazer isso não, ela não é sincera. Tem, mas eu não quero. Tem, mas não é o perfil da minha empresa. E é por isso que a gente não vê mais coleção naquele capricho peça. A gente vê, mas tá ficando cada vez mais raro, né? A mesma empresa que, né, a gente não vê mais, colocando uns 10 anos atrás, vamos colocar assim, é diferente, eu acho que, não estou falando de crise, porque talvez a gente nunca tenha saído da crise, né, mas não vou nem entrar nesses pormenores, mas não tem mais aquele cuidado, aquele capricho que a gente via antes, nem na ideia de, porque é tempo, então hoje o consumidor, ele realmente quer cada vez uma coleção mais rápida, ele quer mais, é a demanda, eu quero ver uma coisa mais, né, nova, ele sempre tem essa necessidade. E na joalheria é mais difícil isso, né? Esse time na joalheria é mais difícil, né? É mais difícil. É difícil até para entender que criatividade não é miojo, né? Se a gente precisa fazer ou pastel, como disse uma colega que estava conversando comigo no Instagram, não é pastel, não é miojo, gente, não é 3 minutos. Para a gente desenvolver coisas realmente criativas, diferentes, fora do padrão que está no tradicional, que a gente vê tudo muito parecido, a gente precisa de mais tempo. Aí o cliente vem, pede para a gente fazer uma coleção de 10 peças para daqui 10 dias. Não rola. Tem que ter um timing maior para a criatividade. E o cliente também tem que entender que a criatividade custa mais caro. É estudo, a gente fazer, sei lá, 100, 200 esboços para tirar 10 peças exclusivas. Não é a primeira ideia, né, que você estava comentando, né? Que ela nunca é criativa, gente. A primeira ideia é muito óbvia. Ela geralmente é a coisa mais fácil para que a nossa cabeça ainda não está naquele. Não, isso não, vamos mais fundo, mais fundo. A cabeça traz o mais fácil, ela não quer gastar energia. Então, a primeira é óbvia. O ser humano não quer gastar energia à toa, não, gente. Isso. Ó, falta 6 minutos. E, gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo já. E vamos fechar, né, Aline, dizendo que para a gente conseguir, nós profissionais que estamos chegando ou que já estamos mais tempo na área, eu já estou há 10 anos, quebrar essa barreira de se comunicar com o designer, com a empresa, pede para o cliente, se é um cliente que está intermediando tudo, pede o contato desses locais para você falar, para você tirar dúvida, para vocês fazerem dar certo e automaticamente isso aumenta o nosso conhecimento, tá? Aumenta nossas conexões profissionais. Isso é sempre muito bom, isso não tem nada de negativo. Não tenham vergonha de perguntar. Se não tem certeza, pergunta. Não faz as coisas no achismo nessa área, porque o achismo faz dar errado. E aí é tempo e dinheiro dos nossos clientes e nosso também, porque depois a gente tem que refazer, a gente às vezes não vai cobrar, então a gente também perdeu tempo. Compensa investir mais tempo em se comunicar para definir todos os detalhes, que é o planejamento, que a colega tinha falado no começo da live, né? Mais tempo se comunicando para fazer o planejamento de tudo e acertar todos os detalhes do que depois gastar muito tempo para refazer tudo do zero. E aí não é só tempo, é dinheiro também de todos os envolvidos, tá?
É isso aí, gente. Eu queria agradecer também. Eu sinto muito pelo senhor Eco de novo. A gente vai resolver isso na próxima live. Eu queria agradecer também, agradecer a Adriele. E é isso, ela resumiu exatamente todos os problemas e desafios. E quem é autônomo sente, acho que mais na pele, né? Essa semana foi o meu dia, né? Foi a minha semana. Hã? A gente é muito solitário, né? E a gente Sim. tem essas barreiras de se comunicar mais, porque não está no mesmo ambiente. A gente tem que quebrar. Não tá no mesmo ambiente, porque se eu tivesse uma fábrica, fica uma dica aí, gente. Coloca o designer modelista junto, tá? Na mesma sala, porque de repente é como você estava me dizendo, ele fica lá no terceiro andar, o designer, sabe? Tudo fica meio separado. E aí fica difícil, mesmo quem está junto no mesmo prédio, mas tem que ter uma comunicação, essa interação maior. Eu sinto muita falta, né? Como autônoma, né? Mas, enfim, aos poucos, a gente consegue educar e consegue direcionar nossos clientes, eles vão entender e tudo mais, né? E eu só tenho a agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, né, Adri? Ai, obrigada, gente. Pessoal, tem alguma pergunta? A gente tem 3 minutinhos, dá para responder. Enquanto vocês vão mandando a pergunta, eu vou ler a última frase do livro, chama Criatividade S.A., tá? Ed Catmull, que é o presidente da Pixar, tá bom? E Disney Animation. Olha só. Ideias vêm de pessoas, portanto, elas são mais importantes do que as ideias. Valorizem as pessoas, aprendam a valorizar as parcerias que vocês fazem. Procurem fazer parcerias, que nem parceria designer e modelista, gente, é muito legal, porque quando os dois têm interação, o negócio flui e todos só têm a ganhar com isso, tudo bem? Perguntas, pessoal? O designer pode fazer a prototipagem? Pode, se você tiver, né, você teria que ter uma máquina de fazer a prototipagem, a impressora 3D, você consegue fazer sim. Não tem problema não, é só adquirir o equipamento. E aí você já entrega um serviço mais completo para o seu cliente, inclusive. Tem muitos clientes que preferem, já perguntam para mim se eu, por exemplo, entrego prototipagem e borracha. Eu só fico na parte do design, né? Então eu falo que não, né? Quer dizer, eu só fico na parte mais da modelagem. Então, falo que não e ofereço os que eu conheço, que são da minha confiança, ou ele deixa para produzir onde ele já conhece. Mais perguntas? Deixa eu ver se ficou alguma aqui para cima. Gostaria de saber mais sobre as 5 etapas. 5 etapas de produção, né? Que foi o que eu falei. Eu vou resumir, tá? Não sei se você pegou essa parte, mas seria o designer, o modelista 3D, a prototipagem, a borracha e a produção. Geralmente a produção terceiriza a borracha e a prototipagem, mas não é sempre assim. Tem empresa que é completa e é tudo dentro de uma fábrica só, dentro de um espaço só, de um ambiente só, ou a fábrica tem a borracha e a prototipagem, tá? E aí só terceiriza design e modelagem 3D. Então, assim, tem vários formatos diferentes, tá bom? Dentro dessa produção. Aí, saber mais sobre as 5 etapas, a gente precisaria de um dia inteiro para eu explicar um pouco melhor sobre cada etapa. 27 segundos restantes. Obrigada também vocês, quem está deixando o recado aqui. Pessoal, Bom, quinta-feira que vem a gente está junto de novo, tá? E a live de hoje vai ficar disponível na quarta-feira que vem aqui no feed. Tá bom, obrigada então, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Boa quinta-feira para todos. Bom.